Tudo bem? Sou a Bela Cristal, estou aqui para a gente conversar sobre mitigação de riscos, integridade pública e algumas recomendações em relação à fiscalização das contratações de Covid, mas a ideia é de manutenção dessas contratações, tá? A gente não vai entrar no detalhe das compras em si. Vamos lá. Quando a gente pensa em integridade pública, ela tem normalmente aí 9 pilares a serem seguidos. Então, vamos a cada um deles, tá? Número 1. Normalmente a gente pensa assim, né? Número 1. Suporte da auto-administração. Tem como, de fato, a gente conseguir implementar um sistema de controle de qualidade sem uma linguagem única, sem uma determinação hierárquica, que as pessoas todas da estrutura, nível tático, operacional e estratégico, saibam como tem que seguir essa regulamentação, essa legislação e essas instruções normativas que vêm do controle interno, ou do compliance, ou do sistema de controle? Muito difícil disso acontecer sem ter o apoio real da auto-administração. Então, esse convencimento tem que vir desde cima até o nível burocracia de rua, correto? Isso é 1. Indicador 2, tá? Pra gente falar aqui. Avaliação de riscos. A avaliação de riscos, ela também é conhecida, né, como mapeamento de riscos de compliance. É uma das etapas mais importantes. Por quê? Existe o risco positivo, existe o risco negativo. Aqui a gente está pensando na mitigação dos riscos que tornam a instituição vulnerável, seja ela pública ou seja ela privada. Aqui, claro, com enfoque de público. Então, qual que é a ideia, né? Que a gente faça indicadores reais, que veja a probabilidade, que veja a frequência que isso ocorre, que se faça uma matriz de risco preventiva. Existem outras possibilidades? É claro. Existem sistemas que fazem isso hoje? Também. Posso fazer no Excel, analisando a quantidade de denúncias que vem de uma secretaria, posso juntar com outros indicadores, como o nível de cargos comissionados, cargos servidores públicos efetivos. Tem diversos indicadores. Em média, aí, uma matriz de risco tem seus 38, 46 indicadores. Existem matrizes que a gente atua hoje, que são vinculados a alguns robôs, que vão até 80 indicadores. O ideal é se ter uma mensuração desses indicadores, que eles tenham impacto real na avaliação de riscos e que a gente se prospecte, né? Que a gente consiga 3. Código de conduta e as políticas de compliance ou sistema de controle ou de controle interno. Qual que é essa visão aí de código de conduta, né? Primeiro que o servidor público já existe um código de conduta normalmente. A gente tem que seguir esse código? Sim. A gente tem que colocar ele numa linguagem mais acessível para que todas as pessoas que trabalham no serviço público saibam o que pode e o que não pode fazer, o que é crime contra a administração e o que é permitido? Sim, é fundamental, tá? Então é sempre bom a gente ter aí um código de conduta dentro da própria instituição do serviço público, seja na Câmara, seja no Executivo e principalmente, né, que os vereadores verifiquem se isso realmente está sendo proposto pelo Executivo e está sendo cumprido, principalmente pelos servidores da casa. Quarto item. Controles internos. Aqui a gente não está falando do sistema de controle em si, ouvidoria, controladoria, auditoria e corregedoria, não é isso, tá? É claro que poderia também ser isso, né? Se a gente tivesse uma controladoria ampla, seja na Câmara ou seja no Executivo. Qual que é a ideia aqui? Registro contábil, registro financeiro, ter um controle interno das ações, redesenho dos processos, todos os processos com o organograma correto, as pessoas nas suas caixinhas, né, específicas, se tudo está sendo regulamentado e está sendo executado da forma correta e principalmente se existem os registros. E também é legal a gente saber que existe maturidade de controle. Se um controle é não confiável, se ele é informal, se ele é padronizado, se ele é otimizado, isso é super importante, tá? Olá, pessoal. Em relação ao quinto elemento, o que é fundamental? Treinamento e comunicação. É super importante que a gente tenha em toda a estrutura as pessoas capacitadas, né? Existe uma instrução normativa que diz que você disser que não sabe sobre um assunto e ela for sua atribuição, isso não lhe imputa, né, de ter as consequências da ação. Então é importante que a gente tenha numa estrutura, principalmente de integridade, todas as pessoas certificadas, todas as pessoas capacitadas nas diversas áreas do controle, tá? Então isso é fundamental, principalmente em crimes contra a administração, as funções mestres, né, que seriam a auditoria, controladoria, corregedoria e ouvidoria. As pessoas têm que saber realmente quais são as instruções normativas, quais são as regulamentações que existem, a legislação e na Constituição aonde aparecem esses itens. Sexto pilar, canais de denúncia.
Quando a gente fala no canais de denúncias, claro que ele está vinculado à ouvidoria, né? Tem gente que diz, eu vou ter um canal de denúncia. Eu já fui em algumas instituições que ela tinha um canal, mas elas não tinham o trâmite interno. Não serve para nada, né, gente? O ideal é o quê? Que você tenha o canal de comunicação e que você tenha a tramitação interna e, principalmente, os manuais, as regulamentações e que isso funcione de fato e que a gente consiga ter aí depois um relatório gerencial para tomada de decisão e principalmente para transparência pública e que para a população possa também fazer o controle social e o acompanhamento da gestão. Sétimo item. Qual que é o sétimo item? Investigação interna. Essas investigações internas aí, elas podem ser de corregedoria, vinculado ao servidor público normalmente, e de auditoria, vinculado aos procedimentos, às contratações e principalmente às questões financeiras, orçamentárias e de controle de maturidade e documental. Então, isso é extremamente importante que a gente tenha na instituição e que isso se faça presente sempre. As pessoas, ultimamente, as pessoas têm falado em relação à interferência política em algumas situações. Aqui é um caso em que a gente não aceita a interferência política, mas a interferência política seria o quê? Pedir os papéis de trabalho, pedir as coisas que são sigilosas. Dificilmente hoje alguém vai pedir alguma coisa nessa linha, mas o importante é, se por acaso, por lei de transparência pública, o seu chefe imediato pedir informações relacionadas à investigação, o que a gente tem que proporcionar é o andamento, talvez alguma informação relacionada ao que é o título da auditoria, por exemplo, mas não o objeto especificamente e muito menos papel de trabalho, tá bom? Oitava ação. Qual que é o oitavo pilar aí? Due diligence. O que quer dizer isso, né? Muita gente normalmente não sabe o que quer dizer. Due diligence, ele não pode ficar restrito ao programa, ao comportamento da ação, tá? Tem que estar relacionado ao quê? A análise dos fornecedores, representantes, distribuidores e outros parceiros. Então tem que ser muito rigoroso essa due diligência. É muito importante olhar o quê? A avaliação histórica e as relações contratuais. E o nono elemento aí, né, que são as auditorias e monitoramento. Primeiro vamos falar do monitoramento. O que é o monitoramento? Né? Você fez uma ação de integridade e você tem que ver se ela está sendo executada. Então você vai lá e monitora a cada 6 meses, a cada 1 ano. O ideal no serviço público é que a gente solte um relatório de auditoria e que esse relatório fique para o controle social, fazer o monitoramento inicial e posteriormente a uma data época, nós iremos lá e verificamos se aquela conduta realmente continua seguindo o padrão estabelecido pela recomendação de auditoria. Mas é super importante neste momento do período do lançamento de um relatório até o seu monitoramento, o controle social contínuo, né? Porque uma das ideias da transparência pública que a gente coloca os relatórios de auditoria no portal de transparência é que a população possa fazer o acompanhamento mais local, né, do que aconteceu das recomendações, se de fato está sendo essa recomendação cumprida. Outro ponto que é super importante, que é essa questão da auditoria em si, é todas as denúncias que são relacionadas à área de auditoria devem ser abertas, né? Se mostrar de fato que existe um fator preponderante, né, de indicadores de controle, de materialidade, ele tem que sim andar, né? Tem que ter o andamento, tem que começar a investigação de auditoria. Isso daí a gente não pode não fazer, tá bom? Não existe um arquivamento se existir materialidade. Olá pessoal, vamos lá? Agora a gente vai falar sobre os red flags. O que são os red flags? São sinais de alerta que todos os órgãos praticamente vão verificar nas contratações, em algumas outras situações que a gente vai ver aqui. Vamos começar pelo primeiro de todos aqui, que é o conluio entre licitantes nas compras públicas. Quais são alguns indicadores aí que a gente pode ficar de olho? Evidência ou indício de relação estreita entre os licitantes. Competição limitada no setor. Todas as propostas, normalmente, aí, quando tem uma irregularidade, estão bem acima do preço de orçamento da licitação. Às vezes, em relação a pregões eletrônicos ou pregões presenciais, as empresas esperadas não dão lances. Isso não é comum, concordam comigo? Não é o previsível aí. Outra coisa que acontece também, né? Um vencedor, às vezes, de uma licitação, subcontrata um licitante perdedor ou um não licitante.
Esse também é um sinal de alerta assim bem forte de uma possível fraude ou irregularidade. Existe um padrão de lance entre os vencedores e os perdedores, né? Que você consegue ver ali que eles estão sempre jogando valores aos quais se complementam. Existe também um padrão, né? Que é bem interessante, chama O Licitante Coelho. Depois vocês dêem uma olhadinha nessa dica que é bem legal. Apenas um licitante atende a expectativa, né, as especificações aí. Os demais licitantes das propostas têm todas as propostas falhas. Isso aí também acontece bastante e é um indício aí de uma... Continuando aqui nossos possíveis red flags, vamos para o item 2. Conluio entre comprador e licitantes. Quais podem ser aí algumas possibilidades de sinais de alerta para esse momento agora que a gente está passando é super relevante. O pessoal responsável pelas compras tem relação com o licitante vencedor. A gente tem que olhar isso daí, tá? Se os nossos servidores, né, que são os responsáveis aí pela área de compras, pela área de demandas dos projetos, das contratações, se os nossos servidores são os fiscais de contratos, gestores de contratos, quais são as relações deles com os compradores, com os vendedores aí das empresas. Então isso é importante, tá? Ou com os donos das empresas, tem várias possibilidades, mas essa relação é extremamente fundamental, a gente dá uma olhadinha. O licitante oferece presentes ou benefícios ao comprador. Existe aí algumas possibilidades de aceite, mas o ideal, quando a gente fala em integridade, é que a gente não permita que isso aconteça. Especificação da licitação identifica o produto do licitante vencedor. Isso aí de maneira alguma, tá? Não podemos. Especificação do contrato altera após o licitante favorecido ser contratado. Isso aí também não dá, tá bom? Desqualificação do licitante sem razão motivada. A gente vê bastante isso normalmente aí nas auditorias que são realizadas. Isso aí também tem que dar uma olhada, que é uma possível fraude ou irregularidade. O contrato adjudicado à empresa desconhecida, né? A empresa não tem nenhum histórico do ramo, a empresa não tem essa atuação, então também tem que dar Vamos para o item 3 agora, fornecedor único. Quando a gente tem um fornecedor único, quais podem ser os alertas aí para a gente mitigar alguns riscos de fraude e irregularidade? Excesso de dispensa de licitação, a fragmentação da licitação, né? Uma única empresa é favorecida. Outra coisa empresas que não têm histórico no ramo. A gente viu aí nas últimas semanas algumas empresas vendendo respirador ao qual não era atribuição, não tinha a ver com o KNAI, nada. Então, isso aí são coisas que a gente tem que observar. Vamos aí para o item 4. Execução contratual. Quando a gente fala em execução contratual, a gente tem aí algumas possibilidades também de mitigar risco, observando alguns alertas. Quais são? Aceite de fatura sem fiscalização adequada, né? Quem tem que de fato fiscalizar, e se tem a assinatura, como que estão essas informações, essas notas, tem que observar. Excesso de lucro ou falta de transferência de margem líquida. Modelo de contrato deixa margem para manipulação da medição. Isso daí é muito, muito recorrente, então tem que observar sempre. Todos os itens que estão ditos aqui são recorrentes, tá? Mas esse é um dos principais. Evidência de baixo desempenho por meio de dados públicos, denúncias e pesquisas de satisfação ou má notícias dessa execução contratual aí dessas empresas. Também tem que observar. Sanções não aplicadas mesmo com baixo desempenho. O fiscal de contrato, o gestor de contratos tem que multar a empresa, tem que fazer uma observação, alguma ação tem que ter. Não é comum a gente contratar um serviço ao qual ele não é realizado ou é realizado ineficientemente e não ter nenhum parecer aí do fiscal de contrato, do gestor de contratos. Pouco contato entre o contratante e o contratado. A gente sempre diz que quando existe essa pouca relação entre os dois formalmente nos procedimentos, talvez possa ter uma relação muito mais forte informalmente, tá? Vamos para o nosso item 5, então, que a gente pode olhar aqui os possíveis sinais de alertas. Qual que é o item? Sistema de pagamentos. Então, quais são as principais aí possíveis mitigações baseadas nos alertas de red flag? A mesma pessoa que lança o pagamento é a que autoriza. Não tem segregação de atribuição. Isso aí é um alerta bem importante. Aumento de ressarcimento ou pagamento para indivíduos. Isso não é o comum, tá? Transações feitas em horários e frequências estranhas. Meia-noite, 3 da manhã, feriado, Natal, final de semana. Isso também gera o sinal de alerta. Ou inusuais, né?
ou então para destinatários excêntricos, né? Não é ali uma contratação comum, é uma pessoa, às vezes um CPF, às vezes uma empresa ao qual não tem histórico no ramo, tem que olhar. Outra coisa, controle interno não é aplicado ou comprometido com pessoas mais experientes. Isso aí também não é o comum de uma contratação de sistema de pagamentos, né? Nós temos ali normalmente contadores, servidores de carreira de longo prazo. Então, isso é importante também saber quem são as pessoas que estão aí nesse sistema de pagamentos. Discrepância nos registros contábeis e reconciliações com itens inexplicáveis. A gente fala aí que é o famoso Bitcoin aí que pode acontecer. Um exemplo disso é normalmente nas auditorias de merenda. Excesso de créditos suspeitos, aí também não é comum. Ativo extraviado, ativo físico extraviado, tem que fiscalizar. Vamos para o item 6 aí, red flags dentro do quê? Do controle interno. Então, pode ser de câmara, pode ser do executivo. Então, tem um conflito de interesse ou do controlador, ou do auditor, ou do corregedor. Isso pode acontecer? Pode. Outra possibilidade, a mesma pessoa tem todo o procedimento do começo ao fim, né? Tem o todo na mão, isso também não é o indicado, tá bom? Pode mostrar aí um sinal de alerta. Coluio entre servidores, né? Não tem pouca supervisão ou não há supervisão, isso também não é o ideal e pode sim ser uma possibilidade de fraude, de irregularidade. Manipulação deliberada de demonstrações financeiras ou extravios de documentos de auditoria. Então, esses aí são os principais alertas dentro do controle interno que são fundamentais a gente observar, seja no legislativo, seja no executivo. Vamos agora para o nosso último item aí, que é mais um bate-papo relacionado às compras que foram realizadas agora no período da enfrentamento da Covid-19. E qual que é o nosso intuito aqui no vídeo? Que é tanto função do executivo quanto do legislativo, por meio dos seus controles, das suas atribuições de fato, essa fiscalização do que foi comprado relacionado a esse enfrentamento. Então, isso é o item 1. Item 2. Como vai se dar, né, a avaliação do serviço público ofertado em relação a isso, que está relacionado à Carta de Serviços Públicos, que também é um assunto para ambas as instituições, né, legislativo e executivo. E o terceiro item, que é essa possível manutenção até aí o início de 2021 para essa terceira onda, que são o quê? As pessoas que ficaram sem fazer cirurgias, os possíveis mutirões de catarata, os possíveis mutirões de exames. Então a gente teve aí um arcabouço aí de contratações para melhoria do serviço público, seja de leitos, UTIs, respiradores, EPIs. Então tem muitas coisas que a gente vai poder ainda aproveitar, né, para a gente poder trazer uma qualidade para a população. Então, em um ano eleitoral, eu acho que é fundamental essa fiscalização, que é o item 1, essa item 2, que é a avaliação dos serviços que estão sendo ofertados, e o item 3, que é essa regulamentação, normatização e fiscalização dessa continuidade dos hospitais de campanha, né, e também dessas possíveis